Bom dia, pessoal. Vamos fazer aqui, apresentar para vocês mais um vídeo onde nós vamos pegar uma apresentação que a gente já fez várias vezes, um comparativo muito legal entre concreto armado, alvenaria estrutural e parede de concreto, para apresentar aqui para vocês. A Wendler já tem 42 anos no mercado, uma quantidade bastante grande de projetos. Já trabalhamos com alvenaria estrutural desde que a empresa começou, em 1978, e com paredes de concreto agora, desde que iniciou essa nova fase das paredes de concreto no Brasil. A gente participa das normas, tanto de alvenaria estrutural quanto parede de concreto, e na parede de concreto a gente é o coordenador da norma. E estamos aí com vários cursos, palestras, tanto de alvenaria quanto de parede de concreto, em empresas, entidades, Concrete Show, própria Caixa Econômica Federal. Então, tudo isso a gente tem feito nesses anos. Vamos falar um pouquinho primeiro de cada tipo da estrutura para ficar mais característico o que a gente está pensando na hora do comparativo, né? Bom, pensando no concreto armado, normalmente a gente pensa imediatamente naquela estrutura vigada tradicional. Pilares, vigas e lajes maciças, forma e escoramento de madeira, o fechamento da alvenaria posterior à execução da estrutura e bastante cuidado no revestimento, porque nós temos revestimentos que pegam em faces de concreto, em faces de alvenaria. Nós temos sempre a interface entre a alvenaria e a estrutura que precisa tomar cuidado, tá? Então é um revestimento um pouco mais cuidadoso. Podemos melhorar isso fazendo o escoramento, em vez de fazer o escoramento de madeira, fazer o escoramento metálico, que isso já está bem no mercado, tá? Com muitos fornecedores, não tem problema nenhum. Outra melhoria na produtividade da armação das lajes, utilizar telas nas lajes. O sistema pede um certo alinhamento de pilares, principalmente nos prédios mais altos, para formar o pórtico que vai resistir ao vento na direção transversal. Os vãos em média de uma estrutura vigada tradicional estão aí na faixa de 5 a 7 metros. Podemos evoluir para uma estrutura vigada, mas com laje nervurada. Então, pilares e vigas igual ao tradicional, e a laje vai ser uma laje ou com enchimento ou com forma plástica, armada em uma direção ou duas, com vãos bem maiores, vãos até 10 metros. Isso faz com que a gente possa ter menos pilares, mas temos que tomar o cuidado porque o pórtico vai ficar mais flexível, tá? E é mais difícil de armar e montar, né? Porque eu tenho que colocar a minha armação em cada uma das nervuras e não de uma maneira geral numa laje convencional, onde eu tenho liberdade de ir armando muito mais fácil, inclusive se for em tela. Em seguida nós temos que pensar na laje plana, que recentemente começou, recentemente nem tanto, né? Uns 10 anos, 15 anos. O que a gente consegue com a laje plana é uma maior liberdade no alinhamento de pilares, porque eu não vou ter vigas, então eu não tenho aquela necessidade do alinhamento para uma viga ir de pilar a pilar, tá? Então isso dá uma flexibilidade
layout muito maior, mas os pilares ficam bem mais pesados porque eu não vou ter pórticos para resistir ao vento. Então, quem vai resistir são somente os pilares isolados. Às vezes a gente até põe 1 ou 2 vigas dentro do sistema para ter um pórtico e dar resistência ao vento. Né? Os vãos para uma espessura de laje da ordem de 20 centímetros ficam aí na faixa dos 6 metros, mais ou menos igual ao tradicional, só que com essa liberdade da colocação dos pilares. Podemos fazer uma laje onde eu tenho uma espessura menor nos vãos e uma espessura maior na posição dos pilares, fazendo capitéis de altura maior principalmente para resistir à força cortante, né, que tem nessa região. E uma coisa que está sendo muito utilizada é a laje plana nervurada, onde eu tenho toda a parte como laje nervurada entre os pilares, e quando chega no pilar, em vez de fazer um capitel com altura diferente, eu simplesmente não faço as nervuras, faço uma região totalmente concretada para servir de capitel. Já na alvenaria estrutural, a gente tem que pensar um pouquinho mais, principalmente na arquitetura, porque eu preciso de uma boa modulação para a estrutura ficar econômica, né? Então, isso vai depender da densidade das paredes, do alinhamento das paredes, principalmente quando a gente está falando de prédios mais altos, onde o efeito de vento é mais sensível. O processo construtivo pode envolver diferentes tipos de laje, desde a concretada no local até uma laje içada que vai prontinha e é colocada em cima da alvenaria com grua. E o tipo de laje tem que estar coerente com o equipamento que eu tenho na obra. Não adianta pensar numa laje içada se não tiver uma grua na obra. Quanto ao dimensionamento, eu tenho algumas possibilidades de pensar numa melhor alvenaria em função de custo, em função de existência de bloco na região. Eu posso trabalhar com mais grauteamento e um FBK menor, ou diminuir a quantidade do grauteamento, dependendo se eu consigo blocos com um FBK maior. As paredes de concreto, tá, que estão bastante em voga hoje, tá, são paredes de concreto moldadas em loco, com uma tela distribuída por toda a parede e depois colocada as formas, no 80-90% que se faz de parede de concreto são formas de alumínio, tá? Fechamos a forma e aí completamos, dando aí depois da desforma um aspecto final de praticamente acabado. Tá? É lógico que no caso de parede de concreto eu preciso de uma boa tecnologia de concreto, afinal todas as paredes e lajes são de concreto, então eu tenho que pensar no UFC de desforma para poder tirar o escoramento, o FCK total, módulo, uma coisa muito importante, coeficiente de retração, é muito importante um baixo coeficiente de retração, tá? Cura do concreto, tá? E em termos de aplicação, que ele tem uma boa plasticidade para conseguir fazer uma boa aplicação. Isso leva bastante ao concreto autoadensável.
E às vezes o pessoal não faz exatamente um autoadensável, mas trabalha com um concreto superfluido, não dá o mesmo resultado, mas ainda assim é possível de utilizar. Então é um concreto que não se mede mais a trabalhabilidade com slump, e sim com o espalhamento, porque o slump daria muito pequenininho, né? E com isso concretar toda a estrutura de paredes e lajes. Tem vários prédios, na hora que a gente começa a pensar em o que vai utilizar, que tem um carimbão em cima, né? Um prédio de 30 pavimentos, 3 subsolos, está carimbado, é concreto armado, não tem muito o que pensar. Tá? Um prédio de 18 pavimentos saindo desde o térreo, também não tem o que pensar, a alvenaria estrutural vai ser mais econômica do que qualquer coisa. Aí, mas se eu tenho 15 torres, térreo mais 7, 480 unidades, eu estou falando de empreendimento de parede de concreto. Mas todas as interfaces, né, o meio entre esses sistemas, a gente tem que fazer uma análise para ver qual é o melhor sistema. Qual que foi a ideia ao fazer esse trabalho, que é de 2014? Fazer o projeto de arquitetura e estrutura completo para o mesmo edifício, em concreto armado, em alvenaria estrutural e em parede de concreto. Tá? Escolhemos o residencial Melina, da construtora Mogno, que já tinha sido calculado em parede de concreto, com 12 pavimentos, térreo mais 11, 6 apartamentos por andar, apartamentos de 58,7 metros quadrados. Fizemos orçamento com construtoras especializadas em cada um desses sistemas e imaginamos duas alternativas, tá? Fazer o cronograma e orçamento de uma torre isolada e fazer o cronograma e orçamento para um empreendimento de 10 torres. Nós colocamos algumas condicionantes. Tá? Em cada sistema, a etapa construtiva principal deve ser executada por uma única equipe de mão de obra. Então, lá no concreto armado, apenas uma equipe de carpinteiros. Na alvenaria estrutural, uma equipe de bloqueiro. E na parede de concreto, apenas um jogo de forma. Com isso, fizemos todos os orçamentos e procuramos, dentro desses orçamentos, dar uma separada no tipo de custo. Tá? Fazer o custo direto, material e mão de obra. Tá? Depois, um outro número que seria o custo total da construção. Aí envolve sistema de segurança do canteiro, almoxarife, todos esses custos, tá, que não estão ligados diretamente à produção. Tá? E fizemos uma outra conta baseado no custo financeiro na data de entrega da obra. Então pegamos o custo de cada mês e jogamos isso com uma taxa de juros na data da entrega da obra. Isso aí mostra, assim, já de saída, vocês vão ver nos números, que quando eu tenho um empreendimento grande de várias torres, tá, o custo financeiro para um empreendimento de 10 torres, ele passa a ser bastante significativo na decisão final de que modelo de construção eu vou ter. Tá? Depois a gente faz uma avaliação dentro do paredes de concreto, que é o sistema mais recente que a gente tem, analisando a influência da forma e o tempo de ciclo. Essa é a arquitetura do residencial Melina. Vocês veem aí 6 por andar, um núcleo central com 2 elevadores e escada, bem convencional para um andar de 6 apartamentos por andar. Um corte aí com térreo mais 11. Tá? E a gente
conversando com a arquitetura, que a gente usou a HW, da arquiteta Raquel Wendler, tá? Definimos os memoriais descritivos para não haver discrepância de um orçamento para outro, que foram feitos com 3 pessoas diferentes. Então, especificamos caixilhos de alumínio num certo padrão, sistema elétrico e hidráulico convencionais, sem utilização de PEX, um tipo de louça, um tipo de metais e os acabamentos cerâmicos iguais para todos. A nossa plantinha de concreto armado, tá, fazendo o projeto inteiro, aí os pilares colocados, tá, num apartamento, deram vigas aí de 19 por 60, algumas de 19 por 80 e lajes de 10 centímetros. Foi utilizado forma de madeira com escoramento metálico, concreto 25 MPa e utilizando empreiteiros de forma e armação e mão de obra própria de pedreiro e servente. Em todos os sistemas nós trabalhamos da mesma maneira em termos de equipamento, apenas o elevador, sem grua ou guinchos auxiliares. Vedação, depois para completar as paredes com blocos de concreto, e revestimento interno em 2,5 de argamassa, externo 3,5 de argamassa, que é mais ou menos a média do que se usa num prédio de concreto armado. O revestimento foi pensado em cada sistema, aquele sistema de revestimento que costuma ser utilizado nesse tipo de obra. A plantinha de alvenaria estrutural, aí, tá, o andar tipo, tá, tudo parede de 14 centímetros, toda travada com os blocos de 34 e 54, tá, também laje de 10. Tá, então a laje moldada em loco, com escoramento metálico, concreto 25 MPa, a armação da laje em tela, que é uma alternativa muito boa quando a gente está pensando em alvenaria estrutural. Aqui nós imaginamos os empreiteiros de alvenaria, forma e armação. E mão de obra própria, apenas os serventes. Mesma coisa dos outros, elevador sem grua ou guinchos. Revestimento interno, meio centímetro de gesso, que é o mais utilizado. Revestimento externo de 2,5 centímetros de argamassa, que também é bastante utilizado. As paredes em concreto, então aí a planta, está aqui a planta do apartamento, deram paredes de 11 centímetros, com laje utilizada e o revestimento externo pintado com textura direto na parede, que pela sua uniformidade são revestimentos usados com bastante sucesso. Fazendo o cronograma, o que a gente pensou? Simplesmente uma fase de fundação, depois aqui no concreto armado a fase de formas. Observa que a face de formas é sempre sequencial, não há superposição, né, da forma, porque assim foi imaginado com uma equipe de forma só. A armação já superpõe com a execução da forma e o acabamento também. Isso, considerando 10 torres, nós teríamos um cronograma final de 49 meses. Na alvenaria estrutural, a fundação, levantamento de parede e laje, sequencial também, sem uma superposição, uma fase de acabamento, deu um cronograma de 35 meses. Na parede de concreto, mesma coisa, uma fase de fundação, depois execução da parede e laje toda em concreto, sequencial em todos os prédios, com um cronograma final de 24 meses. Então nós vamos analisar agora os números, pensando sempre em cada situação nos 3 tipos de custo: material mais mão de obra, custo total e o custo financeiro. Então vamos começar. Uma torre com material mais mão de obra direta.
Os valores, tá, não nos interessa muito, porque o que a gente está tentando mostrar é a comparação entre os sistemas. Tá? São números de 2014 que a gente, numa análise que a gente já fez, proporcionalmente eles estão bastante coerentes. Tá? Então, pegando o concreto armado no índice 100, eu teria a alvenaria no índice 83,6 e parede de concreto 90,5. Tá? Ou seja, se eu pensar em material mais mão de obra com apenas uma torre, a alvenaria é o melhor sistema que tem. Tá? Imaginando a diferença simplesmente de parede para alvenaria, a alvenaria na faixa de 8% mais barato do que parede de concreto. Quando eu ponho o custo total da obra, o que acontece? Começa a pesar a favor da parede de concreto um cronograma mais rápido, um cronograma com menos meses. Então, são menos meses daqueles custos alternativos de almoxarife, contas, segurança, todos aqueles custos vão ser utilizados por menos meses. Então, você observa que, pensando no custo total da obra, tá, já praticamente ficam iguais. 1,5 de diferença entre um e outro não é diferença. Né? Pode considerar que deu igual. E uma torre com custo financeiro, imaginando 0,7% ao mês, tá, já começa a ficar um pouco mais a favor da parede de concreto, né? Com 81,4 contra 79,6, e a parede em relação à alvenaria, 100, considerando o índice 100 para a alvenaria, a parede dá 97,9, ou seja, na faixa de 2% a menos. Vocês observam que a gente colocou o concreto armado sempre com o índice 100, mas em todas as situações ele foi o sistema mais caro. Tá? Então, por isso a gente pôs o índice 100 para depois ir vendo a diferença que a gente consegue em cada sistema. Vamos pensar agora, novamente, nos 3 tipos de custo, mas agora a obra com 10 torres. Tá? Então, pensando só em material e mão de obra direta, tá? Eu tenho concreto armado colocando o índice 100, a alvenaria deu 82,6 e parede de concreto 74,4. Aí vocês veem que na hora que eu tenho repetição, tá, de torres, começa a fazer bastante diferença a parede de concreto. Nessa fase, esse estudo que a gente fez deu praticamente 10% a menos, tá, parede de concreto em relação à alvenaria. Quando eu penso no custo total da obra, também acontece a mesma coisa que aconteceu em uma torre só. Como eu tenho um cronograma total bem menor da obra, tá, eu tenho uma diferença maior para a parede de concreto. Tá? E quando entra o custo financeiro, mais ainda, tá, você vê que nós já estamos na ordem de 20% a menos, tá, para a parede de concreto. Pegando todos esses números e traduzindo isso num índice só, tá? A gente colocou o custo total de uma torre com um índice 100. Tá? E aí pegamos todas aquelas hipóteses e as outras considerações, tá? E transformamos tudo num conjunto de índices com a mesma base. Tá? Então, lá, uma torre, tá? A gente vê que eu tenho aí uma variação, tá, de 70,4 até 104,3, e para 10 torres, uma diferença de 54,9 para 106,9 do concreto armado, custo financeiro do concreto armado. Tá? Então, vocês veem como
nas 10 torres, a diferença de cada sistema começa a ficar maior, e é lógico que quando eu tenho um empreendimento grande, tudo que eu conseguir automatizar, tá? Fazer melhorias no sistema, racionalização, planejamento de canteiro, tudo isso vai afetar bastante quando eu tenho 10 torres. Tá? Vamos agora pensar um pouco nas paredes de concreto. Tá? O que acontece com a forma? Tá? A forma de alumínio, ela tem, segundo os fabricantes, tá, um potencial de construção na faixa de 2.000 unidades. Mas a gente considera normalmente 1.000 porque quando essa forma começa a ficar muito velha, ela já não dá um acabamento da parede tão bom. Então a gente imagina que com um bom acabamento para dar uma boa obra, o limite do material seriam 1.000 utilizações. Tá? Depois vamos imaginar que a construtora, entre esse empreendimento, algum outro que ela vai fazer igual, ela vai conseguir utilizar 500 vezes, ela não vai conseguir utilizar as 1.000 vezes. E uma outra situação que eu só vou usar essa forma nesse empreendimento, para fazer as 10 torres, utilizando então 240 vezes. E uma quarta posição, em que nesse caso de fazer apenas num empreendimento, posso chegar no fim e vender essa forma com um valor aí, né, depende aí da negociação, mas na ordem de 70% da vida útil restante. Tá? O que a gente fez nos orçamentos, o que foi? Foi considerar que vai utilizar no limite do material. Tá? Então, os números todos que a gente tinha lá são esses números da primeira coluna, de 1.000 utilizações, aonde eu vou colocar 70 para o concreto armado, a alvenaria 84,7 e a parede de concreto 70,4. Tá? Lógico que eu só vou mudar a forma, então concreto armado mantém o número 100, a alvenaria mantém 84,7. O que acontece com as paredes? Tá? 500 utilizações já deu 82%, subiu de 70,4% para 82% em relação ao concreto. Se eu utilizar só nesse empreendimento, já sobe para 97%. E se eu conseguir ainda, né, conseguir vender, conseguir negociar essa minha forma para não ficar com ela com tão pouco uso, tá? Eu consigo aí uma diferença para 90,1%. Então vocês veem como é importante a utilização da forma. Quando eu tenho realmente empreendimentos grandes que vão usar a forma até o limite do material, fica muito claro que a utilização de paredes de concreto vai ser sempre a melhor opção. Tá? 500 utilizações ainda deu um pouco a favor da parede, e aqui a gente observa que aquele número meio mágico que existe no mercado, quando se pergunta, puxa, mas quantas unidades eu preciso fazer, tá, para compensar fazer em parede de concreto? E o número que a grande maioria usa é na faixa de 300 utilizações. Observa que é exatamente esse número 300, é um número que está aí entre o 82 de 500 utilizações e o 97 de 240 utilizações. Então é um número bastante razoável se a gente quer imaginar, tá, um empreendimento que vale a pena ou não fazer essa alteração de sistema construtivo para as paredes de concreto. Tá?
Você vê que o número 300 está ali, bem nesse meio. Uma outra hipótese que a gente colocou vamos imaginar que a construtora não quer fazer o sistema com uma concretagem por dia, como é o normal, o tradicional. Tá? Então ela vai fazer uma concretagem cada 2 dias. Com isso, aquele nosso cronograma de 24 meses passou para 44 meses. O que acontece então nesse ciclo de 2 dias? Eu vou continuar fazendo as 10 torres, passou de 24 para 44 meses. O aumento do custo indireto vai ser aumentado justamente dos 20 meses de diferença do cronograma, e consideramos que, como a obra vai ser um pouco mais lenta, eu só preciso utilizar 70% da mão de obra original. Tá? Com isso, o que tem? Novamente, pegando o custo total do concreto armado 100, alvenaria 84,7, parede de concreto no ciclo de um dia, aquele mesmo número que a gente tinha, 70,4. Fazendo o ciclo de 2 dias, esse número de 70 já sobe para 81,7. E se considerar o custo financeiro, como agora a alvenaria foi mais rápida que a parede, vai aumentar ainda mais. A alvenaria aumenta de 84 para 96 e aqui eu teria de 81 para 95. Então, praticamente um empate aí, tá, no custo financeiro total fazendo esse ciclo de 2 dias. Por isso é que a grande maioria das construtoras, tá, faz esse ciclo de um dia, que é perfeitamente possível de fazer na utilização das formas em um ciclo de um dia. Tá? Pensando aí naquela época, tá, esses números são de 2014, agora imaginando assim de uma maneira geral, não é mais exatamente o residencial Melina, aqui a questão em aberto, tá? Nós perguntamos para cada construtora, bom, mas quanto você acha que você gasta por metro quadrado em cada uma das situações? Então, parede de concreto R$ 800, alvenaria 1.000, concreto armado 1.300. Tá? Na parede de concreto, para cada de material, eu vou ter meio de mão de obra e fazendo em metade do tempo. Na alvenaria estrutural, 1 de material para 1 de mão de obra, o dobro do tempo da parede. Tá? Outra pergunta que a gente fez, bom, agora não vamos mais ter aquela limitação de apenas uma equipe de produção no item principal do sistema construtivo, deixando em aberto tudo que você possa fazer. Parede de concreto com um prédio, quantos meses daria para fazer? 12 meses na parede de concreto, 15 meses na alvenaria estrutural, 24 meses no concreto armado. Para os 10 prédios, 18 meses na parede, 48 na alvenaria e 72 no concreto armado. Tá? Era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Obrigado pela atenção. Mais um vídeo da Windler Projetos, tá? E voltaremos em breve com mais alguma coisa. Obrigado, gente.